Amém, amém. Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor. Meu nome é Geisa Couto. Na realidade, moro atualmente em Londres. Congrego na Igreja Internacional aqui, em Londres, do pastor Jacques Antônio, excelente pastor que tem ministrado poderosamente em nossas vidas. Mas sou de Salvador, Bahia, né? Sou brasileira, óbvio, né? E hoje é com muito prazer que estou aqui para contar o meu testemunho. Ele é um pouco longo, mas eu vou resumir e ser bem clara e objetiva para a gente perceber o mover de Deus e o poder de Deus e quanto Deus ele zela da gente, quanto ele cuida. E nesse testemunho a gente vai perceber que tudo acontece conforme a vontade de Deus, que a nossa vida, desde o nascer, ou melhor, desde o ventre das nossas mães, Deus já tinha planos, Deus já tinha estratégia de como nos preparar para a vida, para o cotidiano. Até porque a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. E quando nós estamos em Cristo, nossos ânimos é renovado a cada manhã. E o meu testemunho nessa tarde de querer contar para vocês, ele vai falar um pouco da minha convenção, como eu cheguei a conhecer a Jesus, como minha mãe chegou a conhecer Jesus, e vocês vão entender como Deus é poderoso e como Deus é incrível de mudar situações que aos olhos dos homens é improvável. Mas Deus é o Deus do impossível. Para esse testemunho, eu coloquei assim, né? Mulher improvável. Eu fui a mulher improvável, minha mãe, uma mulher improvável aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, né? E o meu testemunho começa que a minha família, ela nunca foi uma família religiosa. A gente nunca vivemos assim, nunca teve uma religião católica, ou seja, qual for outra religião. A gente nunca viveu sobre religiões, a gente nunca teve esse convívio. Ia para as missas, porque a gente era pequena, ia por curiosidade, porque uma vizinha chamava para ir, vamos na missa, e a gente ia naquele convívio ali, mas a gente nunca foi batizado em religiões ou coisa desse tipo, porque Deus já tinha propósito extraordinário. Mas eu tinha um grande problema na minha vida que era notável aos olhos de todo mundo. Eu, desde pequena, hoje mais não, graças a Deus, eu mentia muito. Eu era uma pessoa que eu mentia, mas eu mentia ao extremo. Ninguém acreditava em nada do que eu falava. Ninguém acreditava o que Geisa falava, porque o que Geisa falava, o que saía da boca dela era tudo mentira. E quando tinha alguém conversando, grupos conversando de adulto, ou seja, o que for, evitava conversasse próximo de mim, ou se eu tivesse, encerrava a conversa, porque se eu ouvisse a conversa, eu ia aumentar a conversa, ia mentir, e por fim. Tanto que meu apelido, antigamente, no meio da minha família, de amigos, meu apelido chamava-se Dedo Duro. Era de uma novela muito antiga que tinha, que era A Viagem, tinha um cara que ele era possesso, tanto que nessa novela o cara era possesso, ele tinha demônios, um dos demônios que o cara tinha era a mentira. E eu, inocente, sem conhecimento espiritual, sem conhecimento de nada de Deus, esse apelido fez parte da minha vida durante muito tempo, Dedo Duro. E assim seguiu a minha vida, a minha trajetória. Cresci e continuei mentindo até os meus 15 anos de idade. Eu continuei mentindo e ninguém acreditava nada em mim. Nesse longo processo que veio ocorrendo na minha vida, teve a perda do meu pai. Perdi o meu pai cedo, meu pai se foi, minha mãe ficou sozinha, com 7 filhos para poder criar, sempre como empregada doméstica. Passou-se o tempo, ela foi para Brasília, ficar com a minha irmã mais velha, que tinha acabado de ter filho, ela foi ali para poder cuidar da minha irmã da assistência. Nisso ela passou muito tempo em Brasília, e o restante dos filhos ficou sob os cuidados de tias, de familiares, tudo pequeno e a gente ficou. E ali o mover de Deus estava agindo em silêncio. Mesmo sem a gente conhecer Deus, sem saber quem era Deus, o mover de Deus ele estava agindo em nosso favor, no extremo silêncio. Passa-se os anos, minha mãe volta de Brasília para Salvador. Minha tia decide vir sair do interior, que a gente morava no interior, decide vir para Salvador, morar em Salvador. E ela convida a minha mãe: olha, estou indo para Salvador,
eu estou com seus filhos aqui, eu quero levar eles comigo para Salvador. Você vem morar com a gente, em Salvador? Minha mãe, eu vou. Ela relutou um pouquinho e ela decidiu voltar. E vamos para Salvador, ali morar em Salvador. A casa que a gente conseguiu para alugar é extremamente pequena. Minha mãe, 7 filhos, ninguém queria alugar uma casa para um bocado de filho, né? Porque todo mundo diz que criança estraga a casa. Mas Deus usou uma pessoa boa que cedeu essa casa, alugou uma casa para a gente. E nesse período a gente passou por um extremo sufoco, um sufoco financeiro, escassez de alimento. Foi algo assim muito triste o que a gente passou. Minha mãe com 7 filhos, a maioria tudo pequeno, ninguém trabalhava para ajudar. Com um mês em Salvador, a minha mãe conseguiu um trabalho, sendo que um mês ela já estava em Salvador. Minha mãe fumava muito. E quando foi no domingo, ela sempre ouvia a palavra de Deus no, de casa, tinha uma igreja logo em frente à minha casa, e ela ficava ouvindo, por ouvir. Ela, então vou ouvir. E ela decidiu ir para a igreja no domingo. Nisso que ela decidiu ir para a igreja no domingo, ela se converteu. Ela aceitou Jesus como ser a única salvação. Quando foi na segunda-feira, que ela foi para o seu primeiro dia de trabalho, a minha mãe sofre um acidente. Ela foi atropelada e ficou gravemente ferida. Nesse atropelamento, levou-se minha mãe para o hospital e ninguém sabia da informação. Eu estou em casa, recebo essa informação, recebo essa notícia que a minha mãe sofreu um acidente gravemente. Conto para a minha família, para as minhas irmãs, chorando, em pranto, desesperada, naquela angústia, dizendo: a minha mãe sofreu um acidente, alguém ligou, tal, tal. Só que ninguém não deu credibilidade à minha fala. Ninguém ouviu. A minha irmã, porque eu morava com minha tia e minhas irmãs moravam em uma casa, 3 casas depois. Nenhuma delas abriram a porta para mim. Porque, você mente demais, está mentindo, você está brincando. Que era algo que eu tinha, que eu pensava que era inocente, mas era um espírito ruim que tinha dentro de mim. E eu mentia tanto ao ponto de chegar algo tão grave na minha família e eu contar em desespero, em choro. Eu lembro que eu bati o portão e eu gritava: Vânia, o rapaz ligou, minha mãe sofreu um acidente, foi atropelada, e ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Foi se acreditar porque passou o horário, passa horas, mas hora e nada de minha mãe chegar no horário que ela sempre chega. Ela aí, quando deu 11 horas, meia-noite, minha tia, não, tá errado, alguma coisa. Eu falei, e aí começaram, por que foi que aconteceu? Eu falei, a moça me ligou, disse que minha mãe sofreu um acidente, que ela lembrou o número do telefone e deu. E aí, nesse desespero, minha tia começou a ligar para a delegacia, para o hospital, para procurar onde era que estava, e não achava onde estava a minha mãe. Foi no Hospital Roberto Santo, foi em todos os hospitais e não acharam em lugar nenhum. Depois de muito tempo procurando de novo, achou ela novamente ali no Hospital Roberto Santo, que disse que ela estava em um posto e encaminharam ali para o posto para o Hospital Roberto Santo. Quando minha tia chega, minha mãe está no corredor, na maca, totalmente machucada, muito machucada mesmo. Mas ali veio o mover de Deus também nessa situação, que a pessoa que atropelou a minha mãe era um vereador na época, deu toda a assistência à minha mãe, transferiu a minha mãe para o hospital, acho que era o Português, é um hospital muito, muito conhecido em Salvador, famoso, que diz que só vai os ricos, e agora não me lembro o nome desse hospital. E minha mãe ficou ali naquele hospital dias e dias, internada, ficou no UTI, não podia receber as visitas da gente, e naquele momento eu fui à casa do Senhor, sem conhecer nada. Eu visitei aquela igreja que estava em frente à minha casa e, e me declarei, abri o meu coração para Deus. Senhor, a única coisa que eu tenho na minha vida de mais precioso é minha mãe. O Senhor levou, é, o Senhor levou o meu pai muito cedo e o que nós temos hoje é a minha mãe. Eu era bem nova, fui à igreja, me derramei diante do Senhor. Eu chorei muito e disse a Deus que depois daquele dia, que se o Senhor sarasse a minha mãe, libertasse a minha mãe, curasse ela, eu largaria toda a mentira. Eu abandono toda a mentira, eu abandono todas as minhas atitudes que diante de mim era normal, mas diante do Senhor aquilo não era normal. Porque a mentira nos faz a gente
as pessoas não acreditar na nossa fala, não nos dá credibilidade em lugar nenhum. E depois de uns 4 dias, por aí, a minha mãe saiu da UTI, para a glória de Deus. Ela saiu da UTI. Quando saiu da UTI, ela saiu cheia de marcas, cheia de hematomas, ficou por cerca de alguns tempos com a boca toda fechada, toda travada, bebendo só por canudo, só por canudo. E aí o médico disse, olha, para minha irmã mais velha, né, que como a gente na época é tudo novo, mas minha irmã sempre passava para a gente. A sua mãe vai ficar com pequenas sequelas, vai ficar com manchas, não vai poder, teve algumas séries de problemas que ela vai ficar. E nisso minha mãe voltou para casa, continuou só tomando alimento. O rapaz que atropelou ela continuou dando toda assistência a ela, ia todos os dias lá dar cesta básica. Quando era para fazer consultas, tinha um carro à nossa disposição. Deus foi ali movendo cada situação. E minha tia querendo processar o cara, minha mãe, não vou processar, não. Ele está dando assistência, ele deu toda a assistência necessária para minha mãe. E ali, nesse tempo, eu comecei a me derramar mais diante do Senhor. Foi a época assim que eu conheci Deus, eu tive face a face com Deus. Aquela mulher que era improvável diante dos homens. Aquela mulher que ninguém acreditava. Deus diz assim, eu vou fazer você ser provável. Eu vou fazer as pessoas confiar no que você diz. Porque a partir de hoje você vai dizer baseado na minha palavra. E ali, naquele momento, eu comecei a clamar. Eu comecei a jejuar sem ter conhecimento do que é jejum, sem ter conhecimento do que é clamor, sem conhecimento de palavra nenhuma. Porque a igreja que eu ia em frente à minha casa só tinha idosos, tinha mais idoso. Então, eu não tive um acompanhamento espiritual. O meu acompanhamento espiritual foi eu e Deus, e na dor. E na dor, e ali orava, eu começava a orar às madrugadas, minhas irmãs não nenhuma se converteram na época, só foi eu e minha mãe que se converteu. Só eu lhe orava, não, Senhor, é a única mãe que eu tenho, a única pessoa que eu tenho, que nós temos aqui, meus irmãos, e o Senhor tem que fazer alguma coisa, ela não vai ficar com sequelas, vamos orar, vamos orar. E ali eu continuava orando, 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 e para a honra e a glória do Senhor Jesus. Os aparelhos que minha mãe tinha na face foram tirados. Minha mãe hoje, para a glória do Senhor Jesus, minha mãe não tem uma sequela do acidente. Minha mãe não tem uma cicatriz, nenhuma cicatriz, porque assim, Deus é lindo, Deus é tão poderoso que ele restaura tudo. Ele pega o vaso que está quebrado, que diante dos homens diz assim, esse vaso não tem jeito, eu digo, tem jeito, porque eu tenho um propósito diante dessa vida. E aí, daí diante, a minha vida com Deus, até hoje, eu não me desvio da presença do Senhor. Abandonei a prática da mentira, que hoje não faz mais parte da minha vida. Eu hoje pratico aquilo que a Bíblia me diz, que eu sou o sal da terra. A Bíblia me ensina a cada manhã que eu preciso buscar e meditar naquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida o tempo todo. E assim, né, nesse momento, Deus ali moveu os céus e a terra, salvou a minha mãe, curou minha mãe, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma cicatriz. Mas aí veio outra tempestade. Passou-se uma tempestade. Não tem mais mentira na minha casa para a glória do Senhor Jesus. Não tem mais enfermidade, porque o Senhor curou a minha casa. E depois disso veio outras tribulações. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós estamos no altar que nós não vamos passar por dificuldade, que nós não vamos passar por angústia, não. Em momento nenhum, Jesus disse assim: você vai me aceitar como seu único Salvador e sua vida vai ser um paraíso. Não. A Bíblia declara que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus é conosco a cada amanhecer. Seja qual for a batalha, seja qual for a luta, o Senhor Jesus, ele está conosco 24 horas. Ele não dorme para a glória do Senhor. E aí vem mais uma aflição, mais uma luta. Nesse todo período, meu pai faleceu, minha mãe passou por toda essa situação, minha mãe desempregada, 7 filhos, tem que pagar aluguel, o dono vinha comprar o aluguel, o dono era compreensível. Não, dona Maria, tudo bem. Não tinha dinheiro para fazer compra. Como é que a gente vai fazer compra se não tem dinheiro? Vamos fazer compras no cheque da sua tia. E a gente ia para o mercado fazer compra com minha tia e meus primos.
Chegando lá, meus primos pegavam 3 carrinhos, enchia os carrinhos com tudo que eles queriam. O meu primo mais velho só tinha um carrinho que ele só enchia de bebida alcoólica. E quando minha mãe ia alguma da gente, para poder ajudar minha mãe nas compras, eu lembro que a minha prima, ela sempre ia olhar no nosso carrinho para conferir o que era necessário e não era necessário. Ela tirava. Isso não pode, porque é muito caro. Isso não pode. Eu lembro um creme que a gente usava, um tal de Tutti Frutti. Era um creme colorido, que era o mais barato no mercado, e um tal de Lama Negra. Era o único creme que minha prima deixava a gente colocar no carrinho. A gente não podia colocar carne muito caro, frango muito caro, porque era comprado no cheque da mãe dela. Então não podia ser muito caro. E a gente levava as coisas no mínimo detalhe. Lembro que tem uma coisa que a gente comia muito, o tal de o nuggets, né? Que hoje chama, que é aquele compridinho. O grande comprava e a gente tinha que desfatiar em vários pedaços para dividir para todo mundo. E diante dessa toda luta, minha mãe vinha lutando para conquistar a aposentadoria do meu pai. Meu pai era agricultor. Passou-se 10 anos, minha mãe ali na batalha, lutando, lutando para conquistar essa aposentadoria. Vai no advogado e volta, vai e volta, vai e volta. E ali veio aquela coisa assim, meu Deus, o que é que a gente faz para poder o senhor abrir as portas? Porque a situação dentro de casa está estreito. Estamos sem comer, não temos dinheiro para pagar aluguel, está escassez, está extremamente estreito. E aí eu lembro que eu passei a congregar em outra igreja, a Igreja Batista Tessalônica, do pastor Valfredo, e tinha uma irmã, a irmã Antônia, que ela fez um jejum de Daniel ali, que era do pano de saco. Ficamos um mês, todas as mulheres vestidas de pano de saco, que aos olhos dos homens, levar as mulheres malucas, vestidas com aqueles panos de saco. A gente fez vários vestidos para estar sempre trocando. E ali nesse jejum a gente colocar um propósito diante do Senhor. Qual o propósito você quer que faça? A gente ficou um mês nesse jejum de Daniel, de pano de saco, só comendo verdura, sem carne, tudo direitinho. Nossa, foi um jejum que até hoje a minha mãe, ela tem esses vestidos guardados, porque foi algo assim que Deus moveu o céu de algo extraordinário. E diante desse jejum que eu fiz, eu coloquei o propósito, eu coloquei, Deus, a gente precisa mudar a nossa vida financeira. Não temos trabalho, não temos estudo, não temos nada que possa mudar. Mas o Senhor, nosso socorro, assim como a tua palavra nos diz lá no Salmo 121, o meu socorro, Senhor. Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. É aqui que nós estamos clamando diante de ti. E eu ali orando, 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 Deus, o Senhor vai mover os céus e a terra. E aí, nesse jejum, eu coloquei essa causa. Deus, eu quero a aposentadoria da minha mãe e eu quero que a gente compre uma casa. Eu quero uma aposentadoria e a casa. Eu quero a casa. E aí a gente começou a orar. E eu lembro que uma madrugada, eu orando dentro de casa, clamando, clamando, Jesus, faça, faça. Minha mãe estava assim, eu desisto da aposentadoria. Eu lembro que minha mãe estava na sala conversando com minhas irmãs, ainda à tarde, eu disse, eu não vou mais. Toda vez que o advogado liga, uma despesa, a gente não tem dinheiro, porque a gente estava em Salvador. E a casa da aposentadoria era lá no interior, em Xique-Xique, uma cidade muito longe de Salvador. Então tinha que ter gasto financeiro, tinha que ter gasto para poder se alimentar. Minha mãe ia cedo, ia 4 horas da manhã para ficar naquela fila do INSS, para chegar lá e ter a resposta de não, não saiu, não saiu. Eu falei, vamos continuar orando. Nesse dia que minha mãe disse assim que não ia mais orar, não ia mais pedir, o Senhor me usa para falar com a minha mãe. O Senhor me usa naquele momento. Eu estava em oração no quarto, eu vou na sala e o Senhor diz assim para minha mãe: eu sou provedor da sua causa. E hoje eu abro as portas. E para a glória do Senhor Jesus, no outro dia, o advogado liga, a gente não tinha telefone, o advogado liga para minha tia e diz: avisa para dona Maria vir que a causa dela saiu. E aí a minha tia veio e falou com minha mãe não acreditou, minha mãe não acreditou. E a minha tia, ela tem um lado que Deus vai transformar ainda. Ela nunca acompanhou minha mãe a um desses períodos. Quando ela teve a certeza que saiu, ela disse: eu vou com você, eu pago a passagem, tal, tal. Foi, pagou a passagem de mãe, e no outro dia minha mãe foi lá com ela. Resolveu a aposentadoria, para a glória de Deus, veio todos os anos retroativos. Deus multiplicou.
10 anos, veio todos os anos retroativo assim para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus transformou. E aí o advogado disse assim, a minha advogada não, minha tia disse assim, transfere um pouco desse dinheiro para quando chegar em Salvador você precisar comprar algumas coisas, você já tem. Minha mãe não tinha conta bancária, minha mãe não tinha muito conhecimento nessa questão. Mas uma das minhas irmãs, ela tinha muito domínio nisso na época, né? E aí transferiu o dinheiro para minha tia, um pouquinho dessa quantidade. Quando chega em Salvador, minha mãe disse assim, vamos fazer compra. Porque minha mãe sempre diz assim, o meu maior sonho, quando Deus abrir as portas da minha aposentadoria, a gente vai no mercado, vamos fazer a compra de R$ 1.000, vamos encher o carrinho, e aí vamos fazer essa compra. Quando minha mãe chega em Salvador, vamos, cadê o dinheiro? Não, vou lá na casa de Vilma, pegar esse dinheiro que está na conta dela. Cadê o dinheiro? A minha tia fez tudo o que ela achava que ela tinha direito de fazer. Aí teve briga, minha mãe brigou, teve aquela choradeira toda, aquele desespero todo. E a gente, mãe, a senhora transferiu tudo, não sei o quê, não transferi, não. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. E minha irmã mais velha foi lá, resolveu tudo, conseguiu é, resolver os outros detalhes, transferiu o restante para uma conta, fez a conta de minha mãe. E graças a Deus, essa parte ficou resolvida. Mas a minha tia, infelizmente, gastou e não devolveu até hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque o agir de Deus é lindo. E quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir os planos do Senhor sobre as nossas vidas. O inimigo vai usar estratégia para nos desequilibrar espiritualmente na fé. Ele vai usar pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, para a gente dizer assim: não, Deus não está em nosso favor. Mas calme, respire fundo, porque Deus está agindo em nosso favor. E aí conseguimos. Minha mãe foi no mercado, fez a compra que ela tanto realizou de 1.000, encheu aquele carrinho, todo mundo feliz para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí Deus veio mais uma vez e agiu. Deus agiu sobre a minha vida. Eu me converti através da dor. Eu fui aos pés da cruz através da dor. Minha mãe enferma, eu aceitei Jesus. Deus foi lá e restaurou a vida da minha mãe para a honra e a glória do Senhor Jesus. E o mundo dizia: impossível, impossível essa família conquistar alguma coisa, impossível essa família ter alguma coisa. É improvável o mundo da sociedade. É improvável aos olhos dos homens, porque a gente vê que elas passam fome, elas passam escassez. E ali a gente continuava orando, porque a nossa vida nunca foi alicerçada ao homem a partir do momento que a gente aceitou o nosso Senhor Jesus como nossa única salvação. A nossa vida não ficou alicerçada diante dos homens. A gente não confia nos homens, a gente confia no Senhor, porque os homens ele vai nos decepcionar, ele vai fazer que a gente caia, mas o Senhor, ele tem o poder de nos restaurar. E diante dessa conquista da aposentadoria, a gente continua orando, né, do jejum do pano de saco, Deus agiu, né? E a gente continua orando. Aí, mãe disse, eu quero uma casa aqui nessa rua, porque essa rua é tranquila, todo mundo já nos conhece. Falei, mãe, mas quem é que vai se mudar aqui dessa casa, dessa rua, a rua tombou? Ela, não, Deus vai fazer. Minha mãe já estava fervorosa na fé, mas numa fé tão extraordinária que até hoje eu fico assim, a senhora é um exemplo de fé para a minha vida. Ela, não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí ela dizia que toda vez que tinha evangelismo da igreja, ela passava nas portas ali. Ela, Deus, eu oro para você me dar uma casa aqui nessa rua, eu não quero o mal dos meus vizinhos, que o Senhor manda meus vizinhos para um lugar bom, vai que eles estão precisando de algo melhor, leva lá, leva lá. E aí o que Deus faz? Um vizinho do nada vende uma casa, bota a placa, vende-se uma casa na rua. Aí minha mãe disse assim, tá vindo o mover de Deus é lindo. Eu falei, vamos lá ver, vamos pesquisar quanto é que ele tá cobrando. E o rapaz falou o valor, mas eu quero em cash, em cash. Minha mãe disse assim, eu não tenho em cash. É esse valor total, mas eu posso pagar você dividido. O rapaz disse assim, eu não faço isso, eu não trabalho com crente. Porque a maioria dos crentes são caloteiros. Foi assim que o rapaz falou. Minha mãe disse assim, eu dou a minha palavra, que eu não honro os homens, eu honro aquele que eu sirvo, eu honro o Senhor Jesus. Se eu estou te falando que eu vou te honrar, eu vou te honrar. E o rapaz disse, você tem certeza, senhora? Eu falei, eu vou te honrar. E aí o rapaz vendeu a casa para minha mãe, parcelada. Eu disse, Jesus é extraordinário, vende a casa parcelada. Fomos no cartório, registramos contratos de compra e venda.
O valor que ela tinha, ela passou para o rapaz. E o restante do valor, minha mãe ficou pagando ali parcelada todo mês certinho. Que a gente já tinha recursos, já tinha como tirar o dinheiro, tinha aposentadoria, então não ia faltar para a glória de Deus. E minha mãe ficou ali pagando, ó, direitinho, direitinho, toda a aposentadoria. E ela conseguiu comprar a nossa primeira casa em Salvador. Minha mãe, tempo se passou, devido toda essa trajetória que ela passou em Salvador, ela nunca gostou de morar em Salvador porque ela ficou traumatizada em Salvador devido ao acidente dela. Ela decide morar em São Paulo com a minha irmã mais velha para ficar lá. E chegando lá, ela disse assim: Eu tenho outro sonho em São Paulo, Jesus. O senhor vai morrer de comprar uma casa. Então, a mulher improvável, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diante dos homens não era capaz de nada. Hoje tem duas casas, uma em Salvador e uma em São Paulo. A minha tia, não, eu falo sempre para Deus, Deus, eu quero o melhor para minha tia. Mas a tua palavra ela é clara, que aquilo que a gente planta, a gente come. A minha tia sempre foi uma mulher bem-sucedida, tinha de tudo. Ela tinha empresa, ela tinha de tudo. Hoje a minha tia não tem nada. Hoje ela não tem nada. E a gente ora pela vida dela, para que Deus possa libertar ela das práticas, das atitudes dela, para que ela possa ver o mover dela. E a gente sempre fala, tia, Deus move, Deus muda a história. Deus mudou a nossa história. Porque a gente não buscou, em momento nenhum, como ela faz, a gente não buscou artifícios, a gente não foi atrás de imagem, a gente não foi atrás de simpatia, faça isso, faça aquilo, que às vezes minha tia, faça isso, paga um voto para não sei o quê. Não, a gente não faz isso, a gente está baseado naquilo que a palavra de Deus diz, que Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, e assim Deus tem feito para a honra e a glória do Senhor Jesus. Passa-se os anos e o mover do Senhor continua lindo sobre a nossa vida. O cuidado de Deus é tão lindo, é tão lindo. É, como a palavra de Deus diz em Romano 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se sua vida está baseada no altar, aquilo que parece ser impossível sobre a sua vida, Deus vai mover o impossível hoje diante da sua vida. Aquilo que estava há anos para ser conquistado, Deus hoje está abrindo portas sobre a vida de cada uma de vocês aqui presente. Porque Deus ama os seus filhos de uma maneira tão grande, mas tão grande, que o meu testemunho ele é grande, ele tem vários trechos, várias tempestades que passamos, vários desertos que passamos. Em todos esses desertos, o Senhor estava conosco. Passe o tempo na minha trajetória de vida, que aí vem outros testemunhos. Se assim Deus me desse a oportunidade, eu vim para morar em Londres e eu disse: Deus, eu sonho em trazer minha mãe, vivenciar esse momento aqui em Londres. Vou trazer minha mãe aqui em Londres, porque é incrível. Vou orar, e fiquei orando. Eu tenho até mural de. Vou mostrar para vocês aqui. Tenho vários murais de, de propósito que eu sempre faço. Tenho ali vários murais que eu boto ali, sonhos, objetivos diante do Senhor. Eu oro, faço jejum, faço cada jejum que Deus assim tem abrido porta maravilhosamente. Eu disse: Deus, eu vou trazer minha mãe. Eu tenho um pouco em Londres, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor vai mover. Eu disse: Pai, eu sempre falo assim: Deus, Pai, eu tenho uma coisa que nasceu no meu coração, mas sua filha está sem dinheiro. Como é que eu faço, Pai? O Senhor vai fazer alguma coisa, vou fazer. Mãe, tira o passaporte. Ela, filha, será que eu vou? Eu nunca passei na minha mente disso acontecer, nunca sonhei. Eu falei: não, mãe, eu também nunca sonhei, mas Deus sonhou, porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Eu quero que cada um de vocês nessa manhã perceba isso. Os planos, os projetos que Deus tem para as suas vidas é grande, não é pequeno. Então sonhe alto, mas sonhe baseado naquilo que a palavra nos diz. Sonhe debaixo do altar. Deposite a sua fé, os seus sonhos, os seus propósitos diante do altar. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui há 3 anos em Londres. A minha mãe veio para Londres. Ficou um mês em Londres. Ficou um mês em Londres. Eu digo assim: Deus, como o Senhor é incrível. Foram dias incríveis aqui em Londres. Ela ficou assim: Geisa, até hoje eu não acredito. Eu falei: mãe, nem eu. Que às vezes eu paro e fico assim: meu Deus,
Olha quanto a gente passou, olha a nossa trajetória. Não foi fácil, a gente sofreu, a gente chorou, a gente passou pelo luto, a gente passou pela fase das vacas magras, a gente passou por tudo isso. A gente passou por dias em nosso lar que a gente comeu farinha com óleo, que a gente fritou a pele da galinha para poder comer. E para a glória de Deus, hoje a senhora está em Londres. Hoje a senhora está em Londres vivendo o extraordinário do Senhor. A gente teve dias incríveis, a gente passeou, a gente foi, eu fiz um piquenique com ela e nesse piquenique nós duas ficamos ali orando e dizendo, mãe, como Deus é incrível, né? A gente parou e olhou lá para trás. A gente olhou lá para o passado, mãe, a gente dormia em uma casa tão apertada, era uma casa tão pequenininha, a gente tinha que dividir o pão. Hoje nós estamos aqui, para a glória do Senhor Jesus, todos os meus irmãos estão bem de vida, graças a Deus, ninguém deu para nada de ruim, ninguém deu, até hoje ninguém dá dor de cabeça, minha mãe, em sentido nenhum, porque se o vizinho apontou e disse assim, o filho de fulana não vai dar o que presta, só porque a gente era pobre, não tinha dinheiro, mas eles esqueceram que tinha um pai que zelou por cada um de nós. A gente não tinha pai humanamente falando, mas a gente tinha um pai que ali guardava as nossas vidas todos os dias. Minha mãe disse assim, minha mãe decidiu não ter outro relacionamento, não vivenciar nada disso, porque ela sempre dizia, minha casa é cheia de meninas, só são dois homens, só tem mulheres, eu não quero relacionamento. Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai suprir tudo. E Deus supriu tudo. O nosso celeiro hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, é farto. Deus não tem deixado faltar nada sobre o celeiro das minhas irmãs, sobre o celeiro da minha mãe, sobre a minha casa. Ainda no momento, eu e minha mãe, a gente clama para que a palavra do Senhor se cumpra sobre o nosso lar, para que todas as minhas irmãs se convertam. Já se converteram, já foram, já voltaram. Teve duas que se batizaram, mas se desviaram de novo. Mas eu falo, Deus, um dia elas vão experimentar da chama do Espírito Santo de Deus, que arde como fogo. E quando a gente experimenta do mover de Deus, a gente não quer sair nunca mais. Porque quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não quer viver. E o altar está em Cristo, servir a Jesus é algo extraordinário. Porque Deus é bom, Deus é incrível. E aqui, esse é o meu testemunho para vocês, contando a minha trajetória espiritual, do meu jejum, do pano de saco, foi extraordinário, que Deus abriu portas, contando da minha vida, como me fez chegar até o altar. Se você ainda não aceitou Jesus como sua única salvação, se você está esperando o tempo bom, o dia bom, as coisas mudar, não espere. Não espere vir um tempo bom, não espere vir um dia melhor para você dizer assim, Deus, eu te aceito como minha única salvação. Eu aceitei a Jesus no momento de dor. Eu conheci Jesus no momento de dor, ao ver minha mãe ali no leito. E todo o processo para reconhecer que Ele é o único. Eu passei por luta. Foi uma trajetória de muita luta. Eu renunciei ao meu eu. Eu abandonei a carne, eu abandonei a mentira, eu abandonei o pecado. E desde o ano que eu me converti, em 2023, até hoje eu me encontro aos pés da cruz. Já passei por um momento que a fé fica desanimada, que a gente fica assim, hoje estou desanimada. Já passei por alguns desânimos espirituais, já passei. Mas aqui eu estou. Eu digo, Deus, da tua presença, eu não desisto. E a mensagem de hoje, através desse testemunho, eu quero dizer a vocês, Jesus, ele está às portas. E ele está dizendo, venha como está, que o resto Deus transforma. A Bíblia diz, buscais primeiramente o reino do céu e as demais coisas vos serás acrescentado. Buscais primeiramente o reino do céu e as demais coisas vos serás acrescentado. Então, se posicione diante do Senhor, aproveite hoje esse momento, declare, abre seu coração para o Senhor Jesus. Deus, eu aceito o Senhor como minha única salvação. Então, se você está aqui nessa live, de onde você está ouvindo, seja onde for, seja qual for a situação que você está passando, eu quero dizer para vocês, Deus tem resposta para você.
Você não é uma pessoa improvável, você é a pessoa provável aos olhos do Senhor. Os planos de Deus sobre a sua vida, ele é extraordinário. Aquilo que você não está enxergando o resultado, aquilo que você não está enxergando vida, Deus está dizendo, ainda tem vida aí, e Deus vai transformar. Então, se você quer aceitar o Senhor Jesus como sua única salvação, é, compartilhe, fale aqui na live, diga um amém, coloque aqui o que você deseja, que a gente estaríamos orando por você, e Jesus está aqui para dizer, Ele é a salvação única, onipotente, onipresente. E aqui eu encerro meu testemunho, agradeço cada um de vocês que abriram, que tiraram esse momento para ouvir esse testemunho, que seja algo tão extraordinário na minha, como foi na minha vida, seja na vida de vocês, que Deus abençoe os lares de vocês, que Deus abra as portas de vocês e que não falte nada sobre a vida de cada mulher aqui representada, em nome de Jesus. Amém.